Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, Cleiton Vieira. Se você ainda não faz parte do meu canal, clique aí nessa palavra vermelha, inscrever-se. Depois você toca o sininho, que toda postagem que eu fizer, você vai receber a notificação. Esse vídeo é para postar uma mensagem muito importante. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual o contexto desta mensagem? São Paulo, ele estava na prisão. Na prisão ele poderia estar triste, desanimado, abatido, com a vontade de desistir, mas não. São Paulo estava tranquilo, porque ele estava com a sua fé em Deus, porque estava em Deus. E naquele momento da prisão, São Paulo ele escreve: eu soube viver na abundância e na necessidade. Eu soube viver tendo o que comer, mas passando fome. E em toda a situação da minha vida, eu fui feliz, eu fui alegre, porque tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos e irmãs, desta mensagem de São Paulo, nós podemos tirar alguns ensinamentos. Um primeiro ensinamento: deixar Deus sempre no centro da nossa vida. São Paulo, ele passou por momentos difíceis, passou por perseguições, passou por provação. Hoje, quando ele escreve, ele está numa prisão, mas por nenhum momento ele desistiu, ele desanimou, ele desistiu de viver, porque Deus era o centro da sua vida. Por isso que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por turbulências, passamos por tempestades. Agora, existem duas maneiras de enfrentar. Uma é enfrentando com Deus, é estando com Deus na nossa vida, é estando com Deus no centro. A gente sofre, mas a gente luta, a gente enfrenta, a gente tem a vitória. A outra maneira de enfrentar é confiando só nas próprias forças, é estando distante de Deus. É muito mais difícil. É por isso que muita gente desiste, é por isso que muita gente desanima, é por isso que muita gente desiste até de viver. Meus irmãos e irmãs, colocando Deus no centro, tudo posso naquele que me fortalece. Depois nós podemos tirar um segundo ensinamento: buscar a nossa força em Deus. Buscar a nossa força em Deus. Meus irmãos e irmãs, nesta vida, tem muitas situações, tem muitas coisas que nos fragilizam. Muitas vezes uma tristeza, uma dor, uma doença, uma separação, um problema na família, um problema econômico, o desemprego, a perca de um ente querido. Muitas coisas nos fragilizam. E muitas vezes temos algumas tendências. A tendência de desanimar, de desistir, de achar que a vida não vale a pena, de achar que Deus não está olhando para nós. Uma outra tendência de procurar uma válvula de escape, procurar forças no vício, no álcool, na droga, nos excessos da comida e tantas outras coisas. Mas São Paulo hoje nos diz que quanto maior for o problema, que quanto maior for a situação, a dificuldade, nós devemos procurar forças em Deus. Devemos procurar forças em Deus. Como diz a música, Deus é maior do que tudo que me acontece. Deus é maior do que qualquer situação. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Lá no Salmo 91, o salmista diz que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus nos protege
dos perigos, das dificuldades, que Deus vai mandar seus anjos para nos guardar. Meus irmãos e irmãs, nós não estamos enfrentando esta batalha só. Deus está conosco. Deus quer a nossa vitória. Deus é a nossa fortaleza. Depois, um outro ensinamento que nós podemos tirar. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Não precisamos desesperar. O que nós precisamos é acreditar. O que nós precisamos é ter fé. Hoje uma pessoa veio no meu escritório e disse: padre, ontem eu quase morro. Minha pressão subiu, meu coração deu um piripaque. E eu perguntei: mas por que isso tudo? A pessoa disse: padre, é preocupação demais. É ansiedade demais. E eu falei para aquela pessoa: olha, a preocupação ela é humana, ela é normal. A ansiedade ela é humana, ela é normal. Agora, quando ela é demais, quando ela ultrapassa o limite, já é falta de fé, já é fraqueza na fé. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Mateus, o próprio Jesus disse: as aves do céu, elas não semeiam, elas não juntam em armazéns, mas todo dia Deus dá o que elas comerem. Eu nunca vi dizer que um passarinho morreu de fome. Jesus ainda continua: os lírios dos campos, eles não tecem, mas nem o rei Salomão se vestiu tão bem como os lírios. E Jesus completa dizendo: se Deus faz assim para os pássaros, se Deus faz assim para os lírios, imagine para nós, que somos seus filhos. Imagine para nós que Ele nos ama. Por isso, meus irmãos e irmãs, o que Deus aqui quer nos chamar a atenção, que nós precisamos confiar mais na sua providência, que nós precisamos ter fé mais naquilo que Ele faz por nós. Ele está no controle, Ele está no comando, Ele está cuidando de tudo. Na mesma leitura, Jesus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Faça a sua parte e o resto Deus faz. Por isso, meus irmãos e irmãs, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos buscar a nossa força em Deus e nas diferentes situações da vida, ou na alegria, ou na tristeza, nas dificuldades, procuremos força em Deus, deixemos que Deus seja o centro da nossa vida. E não se preocupe, vamos fazer a nossa parte, que Deus está cuidando da parte dele. Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.